Muito bom dia ou boa tarde, depende do ponto de vista. Cumprimento naturalmente os representantes da ESGRA, da GF e da Avaler. Estamos aqui para poder fazer a audiência a estas entidades que entenderam que deveriam vir juntas para poder apresentar aqui as propostas e as medidas que devem ser adotadas neste início de legislatura e, portanto, a nossa audiência terá uma intervenção inicial de 10 minutos, depois a ronda de intervenções habitual pelo parlamentar EDURP e depois a resposta da entidade de 8 minutos. E, portanto, para passarmos já à audiência em concreto, passo a palavra, penso eu, ao Paulo, que vai fazer a intervenção, não sei se quer fazer ali, se quer fazer aqui como... Depois passaria a palavra também aos colegas. Sim, sim. Dentro daquilo que são os 8 minutos, perdão, os 10 minutos, poderá fazer da forma que entender. Pode fazer daqui e dali como entender. Tem a palavra. Obrigado. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, Sr. Deputado Hugo Oliveira, Senhoras e Senhores Deputados, eu começo por agradecer a oportunidade que é dada novamente à ESGRA, portanto, a primeira oportunidade nesta legislatura, à semelhança de legislaturas anteriores, de nos ser concedida esta audiência para expressar a nossa preocupação com a situação do setor dos resíduos em Portugal. Acho que é um tema que nos deve convocar a todos. Nesse sentido, e como estamos em início de legislatura, entendemos fazê-lo de forma conjunta, porque também é uma prática cotidiana que já temos com outras entidades, nomeadamente a Avaler, que representa os sistemas que têm valorização energética, e também com a Empresa Geral de Fomento, que é concessionária, portanto, de vários sistemas, e diria que entre as três entidades temos todos os sistemas de Portugal representados, incluindo as regiões autónomas. Este trabalho conjunto intensificou-se quando? Intensificou-se na outra legislatura, quando se desenvolveram os trabalhos que vieram a culminar na aprovação do Plano Terra. Foi um trabalho intenso que desenvolvemos com o Governo, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a ERSAR e com todas as outras entidades. Eu quase poderia resumir aqui esta intervenção inicial com um artigo que tive a oportunidade de ler aqui do Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, que já conheço, enfim, de outras legislaturas, e que diz que, de facto, são precisos consensos estratégicos para o futuro sustentável do país. E, de facto, parece-nos uma matéria onde é possível consensos e onde precisamos de ação. É o próprio Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, que também reconhece, nesse artigo que escreveu em julho, no Água e Ambiente, que a situação é preocupante e que estamos perante um cenário insustentável. E, portanto, não há dúvidas nenhumas sobre a pertinência de virmos aqui à Comissão transmitir e sublinhar precisamente isto que já conhecem. E diria que na anterior legislatura, que foi interrompida, como sabemos, portanto, que foi aprovado um Plano Terra que nos convocou a todos e no qual o setor, diria, se revê naquilo que são o elenco de diagnóstico e das ações que ali estão previstas, diria que, de facto, o que precisamos de fazer é mesmo implementar de forma eficaz o Plano Terra. E também o Parlamento tem naturalmente aqui uma palavra, uma vez que muitas das questões passam por processo legislativo e não só, e portanto é essencial também a ajuda, o apoio em todas as matérias do Parlamento. Eu dispensava-me de grandes considerações sobre a parte de diagnóstico, mas não queria deixar de sublinhar aquilo que para nós é essencial e que queríamos que é necessário um plano de emergência. Também será necessário um plano de contingência, mas sobre a contingência passarei depois, com a devida permissão do Sr. Presidente, a palavra aos meus colegas, já agora Marta Neves, da EGF, e Fernando Leite, da Avaler, mas diria em relação aos aterros, só recordar
que, segundo os últimos dados, andamos em qualquer coisa como 57, 59% de deposição de resíduos em aterro, e recordar também que dos 35 aterros existentes, apenas 13 apresentam uma capacidade superior a 20% de capacidade disponível e, portanto, isto só por si demonstra bem a necessidade que temos de avançar no setor. Há 2 pontos específicos que merecem também a nossa preocupação, entre muitos, mas face ao tempo limitado que temos, basicamente também 2 que passaria a palavra, que são a valorização energética e a necessidade de apoios ao investimento no setor para que as coisas se concretizem. São 2 fatores determinantes. Eu seguia aqui, já agora, portanto, aqui a ordem, não é? Passaria, com a devida permissão, à Marta Neves a palavra, talvez sobre a questão dos investimentos e depois o colega Fernando Leite sobre a questão da valorização energética, mas, portanto, é indiferente aqui a ordenação. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Tem a palavra, então, a doutora Marta Neves. Aqui. Bom dia a todos. Começo por apresentar as minhas humildes desculpas pelo meu atraso, que acho que deve começar por isso a esta comissão, e que se deveu a fatores imprevistos pessoais que não consegui chegar a horas e, portanto, desse ponto de vista, desde já as minhas sinceras desculpas. Começando por o tema dos investimentos, como sabem, este plano para alcance das metas, o dito PAPERSU, que foi apresentado quer pelos municípios, quer pelos sistemas em alta, tem um valor que no seu global inclui cerca de 3 bi de investimento. E acho que estou provavelmente a ser comedida no valor global necessário, porque isto não inclui substituições que venham a ser necessárias e que são parte da nossa atividade. Se juntarmos a este plano a valorização energética, a 4ª linha da Valor Sul não está incluída neste valor, portanto seria um valor a crescer. Estamos realmente a falar para o país de um valor de investimento muito significativo e estou só a abordar o CAPEX. Se juntarmos do ponto de vista do OPEX a gestão de toda esta nova atividade que será necessária para o cumprimento das metas, mais toda a matéria de pessoas, como sabemos o tema talento é um tema em Portugal, estamos realmente a falar de um plano muito ambicioso e uma forma diferente de fazer as coisas em Portugal no que diz respeito à matéria ambiental. E, portanto, hoje em dia, o que foi apresentado até agora como valor de financiamento público é manifestamente insuficiente para este desafio que temos pela frente e também para, no fundo, a previsão que todas as empresas vão ter que fazer do ponto de vista da gestão desta nova atividade, deste aumento de atividade, que estamos a falar de triplicar a atividade atual das empresas. Portanto, é muito importante, do ponto de vista da política setorial, definir o que é que vem de onde, como fazemos nas nossas empresas. O que é que será financiamento público, o que será financiamento privado e o que entendemos ser outros valores que devem contribuir, nomeadamente os ditos valores de contrapartida, que são uma parte importante da responsabilidade alargada do produtor. Portanto, achamos e apelamos a que esta reflexão seja uma reflexão conjunta, extremamente necessária para que as empresas possam implementar estes ambiciosos PAPERSUs que todos nós temos, desde os municípios aos sistemas de gestão. E, tendo em atenção o tempo, passaria agora a palavra no que respeita à parte de incineração ou valorização energética ao Dr. Fernando Leite. Peço desculpa, mas terá que ser assim. Passa então a palavra ao Dr. Fernando Leite. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, da parte da Avaler, que é a associação que engloba as entidades que fazem a valorização energética de resíduos.
gostaríamos de agradecer esta oportunidade que temos de, conjuntamente com os outros colegas que detêm os outros sistemas de gestão de resíduos e a parte da EGF, que tem significativamente uma cota de mercado em Portugal bastante elevada, cerca de 60%, mas está aqui toda a responsabilidade de resolver na prática aquilo que é um problema que nós vimos, e já há momentos o Dr. Paulo Praça falou, estamos numa situação em que é necessário atacar aquilo que é uma emergência. Nós estamos a regressar ao Portugal do antes do ano 2000. No ano 2000 estava em desenvolvimento o primeiro PERSUL, e nesse primeiro PERSUL, quer a região do Grande Porto, quer a região da Grande Lisboa, pensaram os seus sistemas de gestão de resíduos na linha daquilo que eram as boas práticas em toda a Europa. Ou seja, sistemas integrados de gestão de resíduos que tinham fábricas com todas as componentes para valorizar todas as frações que existem nos resíduos. Os biorresíduos, daí haver centrais de compostagem, a parte da valorização multimaterial para reciclagem, porque há toda uma panóplia de materiais que é necessário reintroduzir no mercado, e há depois uma fração que muitos tentam negligenciar. Há quem diga, sem saber na prática o que acontece, que tudo se recicla, nem tudo se recicla, e, portanto, há uma parte significativa que tem que ter um de dois destinos. Ou vai a uma central de valorização energética, e aí ainda temos oportunidade de aproveitar sucatas ferrosas, sucatas não ferrosas, agregados minerais e, essencialmente, eletricidade. E tem uma outra parte que é também muito importante e que nós achamos sempre que será um bom aporte, sendo uma infraestrutura que tem um alto valor de investimento, de CAPEX, obviamente tem uma rentabilidade que, se bem aproveitada, dá para suprir aquilo que são as necessidades de financiar o resto do sistema. O Porto e Lisboa desenvolveram esse plano. Por exemplo, a Ilha Terceira, nos Açores, desenvolveu esse plano. Neste momento, se formos ver quais são as regiões do país que cumprem já uma das metas a que somos obrigados, ou seja, não ter mais de 10% de resíduos depositados em aterro, são estes três sistemas que têm a valorização energética que estão a fazer, que estão a desenvolver e estão a contribuir para este indicador. E isso é tão importante quando nós hoje falamos em economia circular. Quando se fala em economia circular, fala-se muito na reintrodução, a transformação do resíduo em recurso e a reintrodução desse resíduo em produto, em matéria-prima para fabricar produtos na economia. E hoje é muito notório aquilo que já acontece quer no sistema do Porto, quer no sistema de Lisboa, e brevemente também julgo que poderá ser o caso da região autónoma dos Açores e também da região autónoma da Madeira, onde se pode aproveitar até das próprias escórias aquilo que são os materiais que hoje muita falta fazem a indústrias muito desenvolvidas. Hoje, a grande maioria, uma parte importante dos metais raros com que a indústria trabalha a fabricação de chips estão nas nossas escórias. E há tecnologia, quer no Porto, e julgo que em Lisboa também já está a ser desenvolvida, exportando esse material, exportando material em bruto para tecnologicamente se tirar esse material, mas tira-se o ouro, a prata, o cobre e outros metais, vanádios e outros nomes afins, que estão nas nossas escórias e que mais não são do que a queima dos resíduos elétricos e eletrónicos, na sua maioria, que a população, em vez de separar, mete nas nossas centrais. Por último, aquilo que tem sido o grande avanço, que tem sido a parte das escórias para o aproveitamento da fração mineral. Em vez de estarmos a escavar
locais para tirar o tuvenã de pedreira para servir de subbase às estradas, é comum em toda a Europa e só Portugal é que não está a bater essa linha. Neste momento existe um campo enorme de toda a nossa fração mineral, neste caso as escórias, poderem, por um lado, servir para essa subbase de estradas. Em segundo lugar, está na comunicação social a preparação de um produto que, agregado com outros materiais, está a desenvolver aquelas casas que estão a ser construídas num sistema peço desculpa, já me recordarei que estão a ser desenvolvidas com equipamento. Não, a parte de equipamentos, como se faz com o plástico. Conferência compensada, não é? Sim, já sei. Pronto, essa parte é uma parte importante e a última parte das escórias é, por exemplo, a micronização das escórias que permitem depois fazer o aproveitamento para ligar a outros materiais e neste momento está a ser já desenvolvido com uma empresa muito conhecida na área das cortiças, a fabricação de pavimentos onde existem essas duas valências. Ou seja, todo esse material que de outra maneira iria para aterro está a ser aproveitado. A parte anterior que eu queria dizer é a fabricação das casas com impressão 3D, que está a ser desenvolvida no Norte e se faz uma casa em cerca de 20 dias e, portanto, com um sistema que está patenteado, que está a ser desenvolvido e onde há a incorporação da escória micronizada que tem potenciais de um cimento. A última nota que eu diria chamaria a atenção para a produção de eletricidade. As centrais produzem eletricidade em regime contínuo, 24 sobre 24 horas, deu-se inclusivamente a situação de quando do apagão tudo à volta das centrais de incineração era o breu, era o inferno e apareciam ali duas catedrais, a da Valor Sul e a da Lipor, que estavam fiericamente iluminadas. Porquê? Porque estávamos a produzir eletricidade. E nesse caso não foi aproveitado, porque também não tinha sido estudado, o potencial que estas duas centrais têm para se juntar ao plano que já está a ser desenvolvido para que, em situações de apagão, possa ser o Sistema Nacional rearmado, porque as nossas centrais não dependem nem do sol, nem da chuva, dependem do lixo que todos os dias os cidadãos produzem. Muito obrigado. Eu dei a tolerância devida, tendo em conta que é do interesse dos seus deputados poderem ouvir estas entidades e eu julgo que se justifique essa tolerância que dei. E, desde já, passamos aos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, do PSD, para a entrevista. Muito bom dia, boa tarde, talvez já seja boa tarde. É um gosto rever a doutora Marta Neves, que conheço há mais tempo, o doutor Paulo Praça, que também conheço há bastantes anos, e o doutor Fernando Leite. Já nos cruzámos noutras vidas, noutras encarnações, e bem-vindos aqui à Assembleia da República. É bom partilhar convosco este painel e esta audição e aprender e ouvir as vossas preocupações atualizadas sobre o setor dos resíduos, que eu conheço profissionalmente há bastante tempo, e obrigado por terem vindo até aqui, esta oportunidade que temos de vos ouvir. O setor dos resíduos é daqueles casos em que Portugal evoluiu muito desde o 25 de Abril, portanto, se nós olharmos para os últimos 50 anos, a evolução de Portugal é muito positiva e acho que todos, enquanto país, nos temos de orgulhar. As metas, enfim, que foram alcançadas nos últimos 50 anos são muito significativas. A própria educação ambiental, a sensibilidade para o tema do ambiente e, concretamente, o tema dos resíduos. Mas, se em vez dessas 5 décadas olharmos para a última década, para os últimos 10 anos, temos de reconhecer que o país estagnou.
ou seja, que aquilo que era uma evolução muito positiva que tínhamos feito enquanto país nas várias entidades públicas, privadas, e temos aqui associações, sobretudo, enfim, de empresas que estão no setor no dia-a-dia a lidar com os resíduos, temos de reconhecer, e aqui no Parlamento podemos reconhecer, que houve uma estagnação. Não só porque as sucessivas metas dos governos dos últimos anos foram sendo anunciadas, muitos anúncios públicos, mas depois, muitos planos, muitos PowerPoints, mas depois, quando formos ver a realização, a execução de tudo o que era prometido pelos governos do Partido Socialista, em concreto, nos últimos 7 anos, muitos desses planos, muitas dessas metas não saíram do papel e, de facto, os níveis de execução e de concretização ficam muito aquém do que nós, enquanto país, devíamos ambicionar. E, portanto, esta audição para nós, Grupo Parlamentar do PSD, é aqui uma forma de podermos perceber a vossa sensibilidade e obter informações para como é que vamos conseguir, apesar destes atrasos dos últimos 7, 8 anos, recuperar o tempo perdido e fazermos aqui um trabalho, enfim, mais consequente, mais efetivo de execução. Portanto, não basta apenas anunciar aqui que vamos fazer isto e aquilo, trata-se de conseguir que as medidas cheguem ao terreno, que os investimentos públicos sejam concretizados, e é nesse espírito que estamos aqui e ao longo desta legislatura poderemos colaborar convosco para tentar executar, sobretudo, para que Portugal, enfim, não fique aquém, como tem acontecido nos últimos anos, das metas de reciclagem. Como sabemos, estamos muito aquém das metas temporárias e, sobretudo, muito aquém da meta de 2050. As metas também de depósito em aterro, enfim, a situação de Portugal, que, apesar de tudo, nos últimos anos houve alguma evolução, mas continuamos muito aquém do que deveria ser, e sabemos que a situação dos aterros, muitos deles, começam a ter uma capacidade muito limitada, enfim, conhecemos os números atualizados, mas, portanto, para não esticar o meu tempo, não sei onde é que eu posso... está ali. Pronto, tentando utilizar estes últimos segundos, aqui 3 ou 4 perguntas tópicas, e depois, se puderem pelo menos falar disso na vossa intervenção final, agradeceríamos. Como é que as entidades públicas, portanto, Governo, Administração Pública, em concreto a APA, e também a parte legislativa aqui da Assembleia, podemos colaborar convosco na sustentabilidade financeira das entidades gestoras de resíduos? Portanto, como é que vos podemos ajudar, enquanto setor, a encontrar o investimento financeiro que é necessário para que o setor possa avançar? Como é que podemos, em concreto, melhorar a reciclagem e atingir metas de reciclagem de acordo com as metas europeias? Como é que vamos conseguir reduzir o depósito em aterro, concretamente? Como é que o programa Terra pode ser aplicado com toda a ambição que conhecemos que tem? O tema da educação ambiental. Entendemos que a educação ambiental não é só um objetivo das entidades públicas, mas também das empresas e das associações privadas e, portanto, como é que todos nós podemos melhorar aqui em conjunto a educação ambiental? E depois gostava de perceber o sistema de depósito e reembolso, ou seja, percebi que a adesão ao SDR não é, pelo menos da Extra, não é a que todos gostaríamos. O que é que está a faltar e o que é que nos podem transmitir da vossa experiência para aproveitarmos esse sistema de depósito e reembolso? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, José Dotti. Senhor Presidente, senhores deputados, caros representantes da EGF, ESGRA e da Avaler, permitam-me, em primeiro lugar, agradecer o vosso pedido de audiência e a vossa presença nesta Comissão de Ambiente e Energia. Este gesto demonstra sentido de responsabilidade e vontade de diálogo institucional. É sempre positivo quando entidades que representam praticamente a totalidade dos sistemas de gestão de resíduos urbanos do nosso país se apresentam aqui não apenas para expor problemas, mas sobretudo para partilhar diagnósticos e propostas.
A gestão de resíduos é, muitas vezes, uma realidade invisível para a maioria da população. Mas todos sabemos que sem ela nada funciona. Não há saúde pública assegurada, não há qualidade de vida das cidades, não há confiança nos cidadãos nos serviços básicos do Estado. É um setor absolutamente estruturante. Mas é também um setor que atravessa um momento delicado. Há metas europeias ambiciosas que Portugal não pode ignorar. Há custos operacionais a crescer, há pressão sobre os aterros e há um desafio enorme em matéria de investimento e de inovação. Tudo isto coloca sobre as vossas entidades um peso acrescido, que não pode ser resolvido apenas com discursos políticos ou relatórios cheios de intenções. Para o Chega, a abordagem a este tema tem de assentar em 3 pilares: responsabilidade ecológica, eficiência e oportunidade. Responsabilidade ecológica porque não falamos apenas de cumprir metas, falamos de fazer aquilo que é certo e necessário para proteger o território, reduzir riscos ambientais e servir os cidadãos com qualidade. Eficiência, porque cada euro investido neste setor tem de ser bem aplicado. Não podemos aceitar duplicações, burocracias ou bloqueios que travam soluções tecnológicas que já existem e que poderiam estar a funcionar. E oportunidade, porque o país não pode continuar a ver os resíduos apenas como um problema. Eles são também um recurso. Podem ser transformados em energia, em materiais reutilizáveis, em valor económico. Este é o caminho certo, desde que não fique apenas no discurso, mas se traduza em execução concreta. E deixem-me sublinhar este ponto. Não podemos continuar a ouvir apenas chavões sobre economia circular ou transição verde, se depois a realidade no terreno não acompanha. Não basta repetir slogans que soam bem em conferências internacionais. É preciso resultados tangíveis. É por isso que esta Comissão valoriza tanto ouvir diretamente quem executa. Neste espírito, deixo 3 questões que considero centrais para o debate 2. Primeira, dirigida à ESCRA. O Plano Terra foi apresentado como um passo importante para transformar resíduos em recursos. Que medidas estão já em execução no terreno? Quais avançaram e quais continuam bloqueadas, seja por falta de decisão política, de financiamento ou de enquadramento regulatório? Segunda, também à ESGRA. Relativamente às metas europeias de redução do envio de resíduos para aterros, que instrumentos de financiamento estão realmente acessíveis às entidades? Existe algum programa europeu que já esteja a apoiar a transição ou, pelo contrário, continuamos a ter objetivos exigentes, mas sem meios suficientes para os concretizar? Terceira, dirigida à Valer, a valorização energética é vista como uma das principais alternativas aos aterros. Qual é a perspectiva real para os próximos anos? Estão previstas novas unidades, reforço de capacidade existente ou melhorias tecnológicas que possam aumentar a eficiência do que já existe? E, sobretudo, consideram que o enquadramento nacional está a criar condições adequadas para que esta via de valorização cumpra todo o seu potencial. Sr. Presidente e Srs. Deputados, caros representantes, para o Chega, esta não é apenas uma questão técnica, é uma questão de estratégia para o país. A forma como gerimos os resíduos diz muito sobre a nossa capacidade de organização coletiva. Diz se somos capazes de transformar desafios em oportunidades. Diz se queremos, de facto, assumir responsabilidade ecológica séria ou se preferimos continuar a esconder problemas debaixo da terra, literalmente. O Chega acredita que este setor pode ser um exemplo de eficiência, de modernização e de responsabilidade. Mas para isso é preciso coragem, é preciso execução e é preciso diálogo. E esta audição é um passo nesse caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a doutora Marta Neves, o doutor Paulo Praça e o doutor Fernando Leite, como representantes não só das entidades que aqui estão, mas eu queria, em nome do Partido Socialista, agradecer a Vossas Excelências o trabalho que fazem diariamente na gestão dos resíduos sólidos urbanos do nosso país e nas vossas pessoas estender também isso a todos aqueles que nos nossos municípios fazem o trabalho a montante daquilo que é depois o tratamento em alta dos resíduos. Agradecer-vos por isso, sei bem que é um trabalho muito exigente e sei bem que muitas das vezes tenta-se fazer omeletes sem ovos, cumprir a missão com a maior eficácia e eficiência possível, de maneira a não onerar os cidadãos com os custos dos sistemas. Dito isto, acompanhar muito o setor dos resíduos, e gostava, porque o nosso tempo é escasso para os grupos parlamentares,
eu se calhar iria já diretamente a algumas questões, tendo em conta as preocupações que aqui trouxeram. A evolução dos últimos 50 anos, o Sr. Deputado Paulo Marcelo teve a oportunidade de falar da evolução dos últimos 50 anos. Eu gostava de fazer uma pequena precisão. Sim, foi nos últimos 50 anos, mas é muito importante referir que a grande evolução no setor dos resíduos decorreu a partir do meio da década de 90, quando finalmente tivemos um plano ambicioso no setor de gestão de resíduos urbanos que permitiu acabar com as lixeiras a céu aberto no nosso país. E foi aqui que começaram a surgir estes sistemas de gestão dos nossos recursos, nomeadamente de gestão dos resíduos sólidos urbanos no nosso país, e a partir daí começámos a criar estes sistemas que foram podendo, na medida do possível e do financiamento ao longo das últimas décadas, acompanhar a evolução dos tempos. Obviamente que Portugal está mal no que diz respeito ao cumprimento de metas. Obviamente que é preciso um esforço adicional. E aquilo que estes senhores aqui hoje nos trouxeram foi as preocupações que não são de hoje. São as preocupações que trazem permanentemente, que é isto precisa de investimento. Nós só cumpriremos metas, as metas que nos comprometemos em Bruxelas, ou que nos comprometemos na União Europeia, se tivermos um reforço muito significativo de investimento. Ora bem, este reforço muito significativo de investimento, 2 mil milhões, 3 mil milhões, 4 mil milhões, só há uma forma de arranjar este dinheiro. Ou há financiamento público, a fundo perdido do Estado, através de fundos comunitários ou orçamento de Estado, ou através de empréstimos, junto da banca ou do Banco Europeu de Investimentos, que depois têm que se vir a ser pagos, ou através da tarifa que se aplica aos cidadãos. E neste momento a pressão toda está na tarifa. Neste momento a pressão toda está na tarifa. E com a pressão na tarifa, eu tenho a certeza, a pressão toda do lado da tarifa, eu tenho a certeza, a convicção profunda, que não vamos conseguir nunca cumprir estas metas, porque os investimentos são muito altos e os cidadãos não têm capacidade de pagar aquilo que deve ser pago. Ora bem, e aqui entramos numa outra área, que é da responsabilidade alargada do produtor. E a minha pergunta é muito concreta. O sistema de responsabilidade alargada do produtor que temos no nosso país, que difere de forma relevante dos sistemas que temos noutros países da União Europeia, é suficiente para que os produtores e os importadores paguem aquilo que devem para o tratamento dos resíduos no nosso país? Primeira pergunta. A segunda pergunta que gostaria de deixar, é o seguinte. O que é que falta? O Sr. Deputado Paulo Marcelo falou que há muitos planos, muitos projetos. O mesmo está a acontecer com este governo. O que é que falta? O que é que falta? E isto é mesmo uma pergunta que eu gostaria de ter a resposta de quem tem que ter este trabalho diariamente. O que é que falta? Para nós conseguirmos ter as sinergias entre sistemas. No sentido que, por exemplo, a valorização energética que permite, de forma muito considerável, reduzir a deposição e aterro, que é uma das grandes metas que temos que atingir, o que é que falta para que a sinergia entre sistemas que funcionam quase como compartimentos estanques, o que é que falta para que nós consigamos ter estas sinergias e que haja este trabalho em parceria, de maneira a que não aumente os custos, nomeadamente de transporte, e que com isso repercutir nas tarifas? E segundo, o que é que acham que é necessário fazer no imediato relativamente à disponibilização de fundos e se os 30 milhões de euros do aviso que o Governo anunciou há 2 dias, que foi lançado em 22 de setembro, se paga significativamente algum investimento futuro ou se é para pagar investimentos que já estão feitos ou em curso? Obrigado, Sr. Deputado. Vou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento os doutores Paulo Praça, Fernando Leite e Marta Neves. Peço desculpa. Estou aqui com um problema técnico no meu tablet, o que não me permite aceder às minhas notas. Ok, já está tudo bem. Este tema, como já foi referido anteriormente, não é um tema novo. E muitas das conversas que estamos a ter aqui, relativamente ao depósito e aterro e relativamente à incapacidade do país cumprir as suas metas, são discussões que já se houve há muito tempo também.
E o que é certo é que, apesar agora da batalha dos planos que temos entre o PS e o PSD, nos últimos anos nós temos visto anúncios extremamente ambiciosos de metas, muitas vezes que vão para além de metas impostas pela União Europeia, quando depois, do ponto de vista da ação governativa, não vemos a ação correspondente a essa ambição. Das duas, uma, com o sistema que nós temos, com as dificuldades que nós temos, podemos seguir um de dois caminhos. Idealmente ou os dois, e toda a gente quer que sigamos os dois, mas há um de dois caminhos. Ou aumentamos o financiamento para assegurar que o sistema tal como ele está hoje funciona e consegue cumprir os seus objetivos, ou introduzimos reformas mais estruturais no sistema e conseguimos assegurar que com os recursos que existem, ainda assim conseguimos fazer muito mais. O que se verificou na esmagadora maioria dos anos do Partido Socialista é que não se aumentou muito o financiamento do sistema, por um lado, mas, por outro lado, houve reformas estruturais que não aconteceram. Um caso muito claro disso é, por exemplo, o sistema de depósito e retorno. O sistema de depósito e retorno foi introduzido na lei, penso que em 2019. Foi no Orçamento do Estado de 2019 que foi inscrita a exigência de implementação desse sistema. Até hoje estamos à espera que ele comece a ser operado e é um governo do PSD que está a começar a lançar os passos para que isso aconteça. Eu quero perguntar se estamos no bom caminho para que finalmente o sistema de depósito e retorno comece a funcionar. Depois, outros temas importantes também. Falou-se muito aqui na valorização energética, é verdade. E é importante explicar aos portugueses também, e também a alguns setores políticos, que em política ambiental temos sempre de fazer escolhas. E muitas vezes temos bens ambientais diferentes em conflito. Na valorização energética é exatamente isso que se passa. Porque se, por um lado, a incineração tem os seus problemas do ponto de vista da poluição, por outro lado, o depósito em aterro em Portugal é um problema enormíssimo. Há demasiados resíduos a ir parar a aterro em Portugal e nós conseguiríamos, se calhar, evitar muito destes depósitos se nós recorrêssemos mais à valorização energética e acompanhamos essa prioridade. Fala-se também na possibilidade de abertura a mais operadores na recolha. Polémico. Mas, se calhar, havendo mais concorrência e mais operadores mais diferenciados no sistema de recolha de resíduos, se calhar conseguiríamos ter um sistema muito mais dinâmico e com fontes de financiamento mais diversificadas. E depois há outros temas que ainda não conseguimos resolver. Um dos grandes temas que nós temos na separação dos nossos resíduos urbanos é o dos biorresíduos, por exemplo. E o tema dos biorresíduos não é só sobre os biorresíduos, é sobre todos os outros resíduos que são contaminados pelos biorresíduos quando essa separação não é adequadamente feita na fonte. E por isso também gostaria de saber mais sobre caminhos que podemos assumir. Por exemplo, o novo plano do Governo fala também na melhoria do circuito dos biorresíduos. O que é que se pode fazer para que isso funcione exatamente e que funcione melhor? E uma pergunta que eu gosto sempre de fazer com todas as entidades com que eu falo, porque muitas vezes, quando esses problemas têm diagnósticos complexos, fala sempre muita coisa ao mesmo tempo, é pedir um top 3 de medidas que o país deve assumir para resolver este problema. Portanto, se este Parlamento, se os deputados ficassem fechados na Assembleia da República durante uma semana e tivessem de sair daqui com alguma coisa feita, quais eram as 3 coisas que os deputados tinham de assegurar para que conseguíssemos realmente lançar o nosso sistema de gestão de resíduos de uma rota melhor? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum partido na sala, passaremos então a palavra novamente, não sei se será da mesma ordem, mas da forma que entenderem, com um período de até 8 minutos para poderem dar as respostas devidas. Muito obrigado. Penso que será o Dr. Paulo Graça, primeiro, sim. Muito bem. Então, eu, se me permite, se calhar agrupava um bocadinho por temas para conseguir ser mais célere numa tentativa de resposta, porque isto exigia tempo. Há uma matéria que o setor tem dito sucessivas vezes que é necessário: estabilidade legislativa e boa legislação. Muitos dos diplomas, eu sei que o Sr. Deputado Paulo Lopes Mastella é sensível ao tema da ciência da legislação e da logística, há diplomas que não têm leitura. Portanto, não tem leitura para nós, para o cidadão comum não tem leitura. Depois, às vezes, com todo o respeito, ainda há umas apreciações, umas coisas em cima da legislação e aquilo fica complexo. Portanto, na legislação, clareza, não é? Clareza dos conceitos, clareza das responsabilidades. Porque muitas vezes não fica claro de quem é a responsabilidade. E às vezes parece que os churus queremos
reservar qualquer coisa exclusiva. E, de facto, temos um exclusivo de serviço público. Na questão da operação de recolhas, aquilo que for da nossa incumbência temos de ser nós, aquilo que for de livre iniciativa dos privados, depois os privados podem avançar. Portanto, há de facto aqui aquela questão célebre, tem décadas de discussão, dos 1.100 litros dia, se é ou não adequada, e portanto andamos muitas vezes com isso. De facto, educação ambiental, o Governo anunciou uma medida, faz falta, mas já agora estive na semana passada num encontro em Guimarães sobre fiscalização ambiental. Também faz falta a fiscalização, não das entidades propriamente que têm responsabilidades, mas do próprio cidadão. Sobre o STR, dizer telegraficamente que os sistemas nunca foram contra, porque às vezes uma altura parecia que nós éramos contra. Não, nós apenas dissemos que o STR iria surgir em Portugal quando já tínhamos décadas de um SIGR. E, portanto, há embalagens que vão migrar de umas para as outras. E, portanto, ao migrar em embalagens são toneladas, são euros. E, portanto, temos que garantir que este SIGR e STR funcionam de forma harmonizada. Porque em alguns países, quando se iniciou o STR, não havia SIGR. Portanto, é uma grande diferença que nós temos em relação aos países nórdicos. O STR surge do nada. E aqui surge com base numa coisa que tem décadas, que é o SIGR. Sobre a questão de medidas e de financiamentos, nos dois anteriores quadros nós tivemos o POVT e o POSEUR como um programa nacional temático que financiava o setor. Neste ciclo temos os programas regionais, portanto que cada região tem as suas dotações, depois essa dotação está dividida em alta e baixa, municípios seguros. Agora está anunciado que poderão as coisas voltar ao Programa Nacional, ao PAX, a partir do próximo ano. E tivemos agora um anúncio também, portanto, de uns apoios PRR com 30 milhões, que já agora só abrangem alguns sistemas, não abrangem todos. E sobre o PRR, por acaso, foi uma oportunidade que nós no setor transmitimos que podíamos ter aproveitado, achávamos nós que devia ter sido aproveitada melhor, verbas do PRR. Foi uma coisa que defendemos, que escrevemos. Agora, enfim, se pudermos executar estes 30 milhões que estão disponíveis, pois muito bem, e se houver mais, também é uma questão de avaliar, ótimo. Portanto, o setor precisa, de facto, de financiamentos. E eu não resisto a dar aqui um número da entidade reguladora relativamente ao que representa em nossas casas, não é? Nós precisamos de investimentos, mas na perspectiva de cidadão, eu não sei qual é que é o esforço que as famílias portuguesas podem fazer, mas os números são estes. Para um padrão de 10 metros cúbicos, mês de consumo de água, uma família portuguesa está a pagar na ordem média, na ordem de 8, qualquer coisa, não chega a 9 euros por mês. Ora, isto são 105, 108, portanto, euros anuais. É, de facto, um serviço que não tem uma tradução da despesa ao utilizador final. Os sistemas somos obrigados, até por força dos custos que sobem todos os anos, a aumentar as nossas tarifas, que já agora diga, são validadas pelo regulador e, portanto, as contas são verificadas e, à partida, portanto, são verificadas e estão bem feitas, mas, portanto, temos que cruzar tarifas em alta com tarifários municipais e, portanto, temos que encontrar aqui também um melhor equilíbrio destas matérias. Responsabilidade alargada do produtor fundamental, temos defendido isso sucessivas vezes e já agora foi uma boa medida, na nossa opinião, a atualização dos valores de contrapartida que foi feita recentemente, este ano, porque estivemos 10 anos sem qualquer atualização dos valores de contrapartida, portanto, de facto, são importantes para repor justiça, não são investimento, são repor valores para nos ressarcir daquilo que nós gastamos, exatamente, Marta, obrigado, e que os municípios já suportaram, e para não querer de forma alguma esgotar os temas, pedi ao Sr. Presidente para passar a palavra aos colegas, se faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra à doutora Marta Neves para usar a palavra. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada pelas perguntas, todas elas extremamente pertinentes, deixem-me dizer, e que tocam nos grandes pontos de desafio do setor. E eu diria que este é um tema que, precisamente pelo que significa em termos de desafio, deveria ter aqui um consenso, porque o consenso é precisamente este, que é, temos muitos planos, mas a capacidade de execução tem sido
diminuta. E desse ponto de vista acho que é muito importante, e talvez esse fosse o ponto essencial, a medida essencial que eu poria em cima da mesa, que é perante a verdade de que temos metas para cumprir em 2030 e 2035 como país, metas extremamente ambiciosas, em que é que vamos focar o investimento e o que tem que ser feito. Há uma emergência imediata que é clara para todos que trabalham neste setor, são os aterros. Neste momento não temos mais capacidade de aterros. Em 2028 esgotaremos a capacidade de alguns dos nossos principais aterros, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa. O que é preciso fazer? É importante que este processo de licenciamento no que diz respeito a aterros, nova capacidade, seja muito mais expedito. Este é um setor que tem muita gente envolvida. Temos a APA, temos a ERSAR, temos o Governo, temos as empresas, temos o cidadão, temos as entidades gestoras. É só pensar, conseguir ter consensos. Com tanta gente envolvida é muito difícil. E, portanto, há uma prioridade clara que eu diria para todos, e para a Assembleia da República, para os grupos parlamentares, para o Governo e para todos os envolvidos, o tema da capacidade de aterro. Mas o tema da capacidade de aterro não pode ser tomado sozinho, porque nós tomamos a decisão de fazer mais aterros, mas não tomamos a decisão como é que a seguir podemos começar a não contar tanto com a deposição em aterro e cumprimos a meta em 2035, não é suficiente. Portanto, temos que decidir o que é que queremos fazer aos nossos resíduos. Nós, na Valor Sul, estamos neste momento a fazer um trabalho estratégico de análise da quarta linha, portanto, da construção da quarta linha, e estamos a caminhar nesse sentido, e torna-se claro que a maioria dos países europeus que cumprem as metas ou estão mais perto de cumprir as metas tomaram há cerca de 20 anos a decisão de fazer mais incineração. E, portanto, assumiram que há uma parte dos resíduos que não deve ir para aterro, porque nós vamos sempre ter a dita fração resto que vai para os aterros, ou seja, aquela fração que não consegue entrar na dita economia circular. E, portanto, temos que decidir se em Portugal queremos ou não queremos investir em valorização energética. Investir em valorização energética é caro. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui uma parte fundamental de decisão que está a ser tomada em outros países. Nós olhamos para o Reino Unido, olhamos para a Grécia, a Itália, há países que estão precisamente neste momento a tomar a decisão de investir em incineração. Temos que assumir essa decisão, é com investimento público, é com investimento privado, é um mix, temos que meter pés a caminho desse ponto de vista. No que diz respeito a este tema da incineração, gostava também de deixar claro que isto não quer dizer que não se invista na recolha seletiva, pelo contrário. O que temos hoje em dia de potencial para incineração não chega a encher o país de incineradoras. Nós estamos a depositar em aterro 50% dos nossos resíduos. E, portanto, temos claramente investir na recolha seletiva, seja ela em embalagens, seja ela em biorresíduos, que também têm um papel determinante. Outro ponto que eu queria também salientar é que temos de trabalhar com números reais. Os resíduos em Portugal estão a aumentar. Não estão a diminuir. A população está a aumentar, os resíduos estão a aumentar. E, portanto, não estamos a falar de pequenos aumentos, estamos a falar de aumentos que rondam os 3% e 4%. Aumentámos o ano passado, estamos a aumentar este ano e temos que abordar o facto que estamos a trabalhar a nível do PERSU 2030 com números que dizem que mantêm em 2019 como um valor estável. Não acontece, não temos políticas de prevenção de resíduos, que é uma matéria que também temos que trabalhar. E, portanto, deixaria depois os restantes temas aqui para o meu colega Fernando Leite. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao Dr. Fernando Leite. Já passámos o tempo, mas tem naturalmente tempo porque é de interesse dos seus deputados. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não iria repetir aquilo que os meus colegas disseram, porque em linhas gerais julgo que responderam às inúmeras questões que os Srs. Deputados fizeram. Eu iria dar aquela perspectiva que tem sido uma perspectiva que, ao nível da região do Porto e no caso da nossa organização, da LIPOR, nós temos, nos últimos 20 anos, refletido quais são as debilidades que o nosso setor vem enfrentando. Tem havido, em nosso entender, uma necessidade, ou eu diria de uma outra maneira,
uma objetiva diminuição da força da governança no setor. O nosso setor dos resíduos não é um setor que tenha sido considerado, provavelmente pelos governos, de uma maneira como deveria ser. E daí estarmos hoje na situação de emergência e quase calamidade em que estamos. Se nós tivéssemos, obviamente, uma governança forte, uma governança coesa entre as entidades que têm, neste caso, que se organizarem para gerir o setor, quer seja o Ministério, quer seja a APA, quer seja a ERSAR, quer seja, neste caso, algo que neste momento está a acontecer com as comissões de coordenação das regiões, a também a entrarem na governança do setor, mas depois a não terem meios nem conhecimento para dar resposta localmente àquilo que se exige e, portanto, nós achamos que esta debilidade que se tem verificado ao longo dos anos numa retração e uma diminuição da governança tem prejudicado decisões que são decisões imperativas para o setor. A outra questão que eu acharia que era muito oportuno nesta casa referir é que nós começamos, como foi dito pelos senhores deputados, com o PERSU nos finais dos anos 90, o primeiro PERSU, e a partir daí o que é que nós temos tido? Temos tido um acrescento de iniciativas e medidas, vulgo o SDR, é algo que vai sendo encaixado no mesmo modelo de negócio dos anos 90. Ora, nós estamos neste momento, é um bocado o senhor deputado dizia que não gostaria de ouvir falar na economia circular ou qualquer coisa deste género, mas hoje a Europa trabalha numa versão tipicamente de economia circular, ou seja, os resíduos são um recurso e são a substituição de matérias-primas secundárias que de outra maneira não existem, porque estão nas mãos de países que estão sob ditaduras, são em áreas onde é difícil de as explorar e, portanto, nós temos tirado dos resíduos aquilo que lá está e que é muita riqueza. Portanto, eu acharia que o grande debate sobre o que é que seria o novo modelo de gestão para a área dos resíduos, que já não deve ser 100% uma gestão pública, pode e deve ser uma gestão que tem que ser cruzada com a iniciativa privada que tem em muitos domínios a tecnologia que nos permite resolver alguns dos problemas que nós temos no setor. A questão do financiamento, no início do primeiro plano, aquilo que foi definido e que ainda hoje eu acho que é a solução, é haver o cruzamento dos fundos comunitários ou fundos nacionais, a possibilidade que existe do BEI, que está disponível neste momento. O BEI tem hoje um departamento que faz estudos para apoiar as entidades portuguesas e de outros países gratuitamente para o desenvolvimento das tecnologias de gestão de resíduos. Portanto, nós temos que aproveitar essa oportunidade. E, em terceiro lugar, as tarifas. Nós também estamos a trabalhar num regime tarifário muito diverso entre variadíssimas regiões. Os cidadãos têm que saber aquilo que estão a pagar. Se nós tivermos a clareza de lhes demonstrar que, separando cada vez mais os resíduos, estão a permitir que as tarifas baixem, se não continuar esta espiral, como estava a dizer a doutora Marta, de crescimento do per capita na produção de resíduos, temos concelhos com 600 quilos habitante ano. A média europeia anda nos 220. Portanto, esta parte que nós temos aqui, este gap, vai necessariamente para zonas que sejam os aterros e as centrais de incineração. Depois há uma outra, e vou já acabar, há uma outra situação que se tem verificado nos últimos anos. Para se mudar, para se fazer uma mudança no modelo, é preciso falar com quem está a trabalhar no terreno. Todas as últimas grandes modificações que foram feitas foram dialogadas em parte, mas não foram dialogadas na totalidade, verificando o que é que cada um dos setores pode dar para a resolução do problema. E, por vezes, está-se a buscar soluções que são impossíveis de incrementar no nosso país. E terminava
com aquilo com o qual eu concordo. Há um especialista português que tem trabalhado muito sobre o setor de resíduos, o professor João Quinhones Levi, que há dias ou há semanas escrevia relativamente ao último plano que nós temos, que é o Terra, que não deixa de dizer que é um instrumento capaz de nos fazer levar a bom porto, é um instrumento capaz, mas o que ele diz tem toda a razão. Para alcançarmos as metas, e isto também responde ao que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal dizia, para alcançarmos as metas não precisamos de mais planos, precisamos apenas de ações efetivas, que se baseiem em 3 pontos fundamentais. Recolhas de resíduos porta a porta, a introdução do sistema PEIT, o pagamento desassociado do consumo da água, e a valorização energética da fração resto. Estas três grandes fileiras de atuação serão a base da solução que se pretende para uma melhor gestão de resíduos em Portugal. E muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Dei a tolerância do dobro do tempo, mas eu julgo que seria importante ouvir-vos. Quero, antes de terminar esta audiência, agradecer os contributos e agradecer ao Dr. Paulo Praça o facto de há pouco ter mencionado, ter citado o Sr. Presidente da Comissão. Eu entendo que o Presidente da Comissão, além de dirigir os trabalhos, deve também ter a obrigação de chamar a atenção dos problemas para, de uma forma suprapartidária, naturalmente, mas chamar a atenção dos problemas do setor para a sua discussão. E por isso foi esse artigo que tentou dar esse mote. E por isso, obrigado pela citação, obrigado pela vossa presença. Senhores deputados, terminamos a nossa audiência. Muito obrigado.